Fala pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Laura e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pode Analisar. Bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito legal, a nova Wikipedia, o novo Stack Overflow dos programadores, das pessoas que desenvolvem códigos, dos profissionais de tecnologia, que é o GitHub Copilot. Para quem não está sabendo, o GitHub Copilot, em dezembro, aproximadamente em dezembro aqui de 2023, liberou acesso para as pessoas poderem utilizar. Claro que tem algumas limitações ali, mas eles liberaram ali acesso para as pessoas poderem utilizar e democratizar o acesso ao GitHub Copilot, que é essa inteligência artificial generativa criado pelo GitHub e a Microsoft. E nessa inteligência artificial você pode fazer perguntas sobre o que esse código está dizendo, ou perguntas mais teóricas em relação ao mundo de programação, pedir para ele resumir códigos gigantes para você e também gerar documentações. Então, esse é o nosso novo Stack Overflow. E eu não estou falando que ele vai substituir Stack Overflow, até porque Stack Overflow é ali a bíblia para muitas pessoas. Eu ainda utilizo Stack Overflow, mas eu estou muito doida para poder testar ali o GitHub Copilot. Eu não tive a oportunidade de testar antes, mas hoje eu quero muito testar junto com vocês, fazer os primeiros passos ali no GitHub Copilot. E o mais legal é que o GitHub Copilot ele também pode ser integrado no Visual Studio Code, que é aquela interface de desenvolvimento que eu já utilizei ali em muitos dos meus vídeos ali de programação, analisando dados, até mesmo em lives eu acabei considerando e utilizando o Visual Studio Code. Então, nada melhor do que integrar essa inteligência artificial na nossa própria plataforma ali de desenvolvimento que a gente já usa no nosso dia a dia. Inclusive, tem vídeo aqui no canal de Visual Studio Code para cientistas de dados, então se você não viu, vale muito a pena ver, porque tá muito legal. No vídeo de hoje eu também quero integrar e ver junto com vocês como é que funciona essa integração do VS Code com o Copilot, beleza? E bom, gente, como a gente tem aí essa parte gratuita, é importante reforçar para vocês que não é tudo que está gratuito e também existem algumas limitações de uso. A primeira limitação é que a gente só pode mandar 50 mensagens de bate-papo para o Copilot. Os modelos estão disponíveis para a gente, então não são todos. Um deles é o Claude 3.5, o outro é o OpenAI GPT-4o. E para vocês acessarem outras limitações, é importante vocês olharem a documentação também do GitHub Copilot, que vai estar aqui no link do vídeo. Show! Então, estou aqui com o meu GitHub aberto. Esse aqui é o meu perfil. Então, para quem não me segue, vale super a pena acompanhar ali minhas postagens e os meus projetos no GitHub. Esse é meu usuário. Você pode procurar como Laura Damasceno de Almeida, tá? E aqui a gente já tem uma coisa muito legal, que é esse íconezinho aqui, ó, que é Chat with Copilot. Então, o GitHub ele liberou para todos os usuários do GitHub. Então, se você tem conta no GitHub, está liberado para você também esse acesso com as limitações que eu comentei anteriormente, tá? Então, vai aparecer esse bonequinho, vocês podem clicar aqui e existe várias aqui opções para vocês. Tem essa opção imersiva e tem esse aqui que você pode abrir o GitHub Copilot usando esses tipos de interface aqui de desenvolvimento, como Visual Studio Code. E clicando nessa foto aqui, na sua fotinho ali em cima, no canto superior, no meu caso é o direito, você vai ter essa opção aqui, Your Copilot. Clicando nela, a gente vai ter informações aqui sobre a usabilidade do GitHub Copilot. Então, aqui ele colocou a questão, né, free, que a gente comentou, né? Então, a gente está usando a versão ali gratuita, onde a gente está limitado a 2.000 códigos e 50 mensagens por mês, tá? Então, até esqueci de comentar, mas esses são uma quantidade por mês. E aí, para poder ter acesso ilimitado, você também pode ter esse teste, né, da questão de limitação, mas depois tem que pagar uma quantidade, tá? Eu não sei quanto tá, a gente pode dar uma olhadinha. Aqui, ó, tá dando plano mensal $10 por mês e o anual são $100 por mês para você ter ali acesso ilimitado à usabilidade do Copilot, tá? Que eles chamam de Copilot Pro. E quando a gente vai dar um scrollzinho um pouquinho para baixo, a gente tem ali algumas políticas do Copilot. Então, aqui já mostra um pouquinho mais sobre detalhes do que a gente vai ter acesso ali do Copilot. Então, a gente não vai estar
nessa versão gratuita. A gente não tem acesso a novas features desenvolvidas, tá? Aqui na documentação eles colocam um linkzinho para a documentação, onde a gente pode ter uma overview sobre o que é o Copilot, o que a gente pode mandar para ele, a questão de PR, né? Então ele também acaba ajudando nessa questão de pull request que a gente lida ali no GitHub. E aqui, bem legal para a gente ver o quanto que o Copilot ele é bem completo quando a gente fala do mundo do desenvolvimento. Então, ele pode responder perguntas voltadas tanto para uso geral na questão de programação e software. E aqui ele já traz também todo, para cada uma dessas questões, ele traz ali boas práticas do que você pode perguntar. Então, aqui ele dá uma ideia, por exemplo, o que é a linguagem de programação Go, quais são os frameworks mais utilizados do JavaScript, dá alguns exemplos de expressões regulares. Então, são coisas ali do nosso dia a dia da questão de desenvolvimento de software ou desenvolvimento de programas. Outra parte que ele também consegue ajudar a responder perguntas em relação ao repositório específico. Então, vamos supor que você está querendo contribuir para um repositório, mas você não entendeu ao certo o que aquele repositório está falando, quais são os arquivos e tudo mais. Então, ele consegue ajudar a gente nessa parte de questões exploratórias em relação a um repositório específico. E aqui ele fala como é que você consegue fazer esse tipo de pergunta. Outra coisa bem legal, que ele é bem popular, é essa parte de perguntas em relação a um arquivo específico. Então, vamos supor que seu colega te entregou um arquivo ali com o código dele, mas você não está entendendo nada. Então, você pode pedir para o Copilot te ajudar a entender um pouco mais em relação àquele arquivo, aquele código que as pessoas te mandaram. Então, gente, existem muitas usabilidades ali em questão do Copilot e aqui na própria documentação ele traz ali boas práticas e como que a gente consegue utilizar esses tipos de features. E existem duas coisas aqui, pelo menos três, que eu gostei bastante, que eu quero aplicar aqui com vocês, que é esses três primeiros, que é fazer perguntas em relação ao repositório. Na verdade, são quatro, né? Que essas perguntas em relação ao repositório que a gente já tem ali no GitHub. O outro são perguntas mais abertas, né, de uso geral em questão de desenvolvimento de software, e o outro que eu quero muito usar, que é essa parte de perguntar sobre um arquivo específico. Então, eu tenho alguns códigos, inclusive eu quero pegar um código bem antigo meu, que eu realmente não lembro o que eu fiz, para ele tentar me ajudar ali a entender um pouco mais. Gente, naquela época, olha, da época da faculdade, eu não me importava com boas práticas, eu fazia uns códigos totalmente terríveis, que inclusive está no meu GitHub, e eu quero dar uma melhorada neles, quero criar uma documentação tudo certinho. Então, vamos ver aqui se o GitHub Copilot consegue me ajudar. Uma outra coisa que é bem importante reforçar aqui, eu como criadora de conteúdo, disseminando aqui informações, existe uma etapa bem interessante que todos vocês precisam conhecer, que existe isso aqui, que é essa parte do GitHub utilizar os seus dados para melhorar alguns produtos, serviços, sugestões, né, e tudo mais. Então, se você não concorda que o GitHub processe e colete seus dados, você precisa dar um uncheck aqui. Retire esse checkzinho, que isso entra nessa parte de privacidade e segurança das suas informações. Mas caso você não queira, você pode deixar, se eu não me engano, o default aqui do GitHub é deixar com esse check, mas você tem a opção aqui de tirar. Tá bom? Ponto bem interessante. Aqui a gente está falando de melhorias em questão de produtos do GitHub. E agora existe uma outra parada, né? Depois que eles desenvolveram ali o Copilot, que é uma inteligência artificial, que existe a opção de você permitir com que o GitHub utilize seus dados para treinar esse modelo de inteligência artificial. Então, pelo que eu entendi, para todos os usuários já vem desabilitado. Inclusive, ele nem traz a opção aqui da gente permitir com que ele use os nossos dados para treinar ali o Copilot, tá? Então, tem até uma documentação, um link da documentação aqui do GitHub, onde você pode ter mais informações em questão de privacidade ali e como o GitHub utiliza seus dados. Coisa bem legal que eu não sabia é que o Copilot também pode ser integrado no Bing. O Bing é o Bing, ele é o navegador ali da Microsoft, que a Microsoft desenvolveu, e você pode ali deixar com que o GitHub acesse ali o Bing, e com que o Copilot acesse aí o Bing, né, e consiga responder ali e ter melhores respostas, tá? Então, aqui tem um pouquinho mais de informações em questão de privacidade, né, o que o Copilot vai ter acesso ali ao Bing e tudo mais, tá bom? E aqui já veio desabilitado, então acho que é uma opção ali para você deixar desabilitado mesmo.
Um outro ponto legal, existe um outro modelo além dos OpenAI, aqui ele dá a opção do Claude 3.5 Sonnet, que foi o que eu comentei com vocês, que a gente tem acesso a esse tipo de modelo também, modelo inteligente. E aqui existe uma opção, ativar para você poder utilizar esse tipo de modelo, ou você pode deixar desabilitado, tá bom? E aí, eu nunca ouvi falar desse Claude Sonnet 3.5, pelo que eu estou entendendo, então, o Claude Sonnet ele é um modelo ali que ajuda na codificação de desenvolvimento ali de software, correção de bugs, manutenção e otimizações. Então, ele ajuda muito nessa parte ali de desenvolvimento. E essa distribuição ali desse modelo Cloud ou Claude, não sei como fala direito, 3.5, ele foi anunciado no GitHub Universe desse ano. Então, é uma novidade nova aí que o GitHub está disponibilizando para a gente, tá? Como eu estou nos meus primeiros passos, eu não vou ativar nesse momento, tá? Porque acho que teria muita informação ali para eu testar. Então, eu vou testar já com o default, né? Os modelos bases ali que o GitHub Copilot já tem, tá? Mas aí, caso você queira testar, você pode entrar ali na opção Copilot lá do seu perfil e você consegue ativar, tá bom? Ok, então show. A gente deu uma olhada aqui em todas os pontos abordados aqui no GitHub Copilot, ali no nosso perfil. Eu passei por algumas, mas eu reforcei outras que eu acho que é bem interessante a gente ter reforçado, tá? E agora a gente pode utilizar ali o GitHub Copilot. Então, a gente tem duas opções aqui. Primeiro, eu vou pela opção imersiva, que é olhando aqui dentro da plataforma do GitHub, não precisa instalar nada, nem integrar nada. E aqui, ó, ele já traz como default o GPT-4o. E aqui existem outros modelinhos que a gente pode utilizar, como o Claude 3.5, que nem eu comentei com vocês. Tem o Gemini 1.5, o da Azure OpenAI, que é o O1, e o O1 Mini, tá? Normalmente, quando a gente tem essa diferença entre o Mini e uma outra versão, é porque o Mini ele suporta ali, ele traz textos um pouco mais rápidos e menores, tá? E ele também processa ali menos tokens do que esses modelos mais robustos, tá? Então, aqui a gente tem essas opções aqui, o Gemini, o Claude, o GPT. Então, aqui você pode trocar também. Vamos utilizar primeiro o GPT-4o, tá? Eu vou tentar fazer perguntas em português. Eu não vi ali na documentação, depois eu posso pesquisar um pouco mais a fundo em questão de línguas, né? Quais são as línguas que o GitHub Copilot suporta? Eu acredito que sejam várias, dado que ele já tem integração ali com outros modelos que também suportam outras línguas, como português, inglês, espanhol e por aí vai, tá? Aqui ele já traz algumas opções, que são alguns exemplos do que a gente pode perguntar aqui para o Copilot. E aí, olha só, a gente consegue pedir para ele criar um profile readme. Eu achei bem legal. Para quem não sabe, eu vou abrir aqui numa nova aba. O profile readme é esse aqui, que traz todas as informações sobre você. Inclusive, eu quero muito mudar, né? O ano novo está chegando, então eu quero que ele crie para mim. Cliquei aqui, pedi para ele criar ali. Olha só, ele trouxe todos em inglês. Ele trouxe aqui a questão de estatística, projetos. Ele deu ideia aqui de alguns projetos que eu posso deixar bem claro ali para eles, em questão de habilidades, frameworks que eu sei, ferramentas e muito mais. Então, eu vou copiar isso aqui e vou querer testar. Eu ainda não vou dar a PR e tudo mais. Eu só quero mesmo testar para ver como é que vai ficar. Vou fazer um preview aqui. Olha só que bonitinho. Olha só. A minha estatística do GitHub, gente, eu tenho que melhorar muito, muito. Por enquanto tá bem menos, mas é porque eu tô contribuindo um pouco mais nesses últimos tempos, mas ao longo do ano eu deixei um pouco de lado por conta de outras prioridades, como mestrado, por exemplo. Mas eu gostei dessa opção que ele trouxe. Acho que a única diferença do meu que eu já tinha feito para esse é que o meu tinha uma capa, né? Acho que eu posso incluir, inclusive. Mas eu gostei dessas quebras. Traz muito um portfólio exatamente sobre mim, né? Minhas habilidades, projetos que eu fiz, questão de estatística e minhas redes sociais para as pessoas entrarem em contato. Então, eu gostei bastante. Não vou dar ainda o PR, depois eu dou essa olhada. Inclusive, eu nem sei se ele guarda histórico. Ó, parece que sim, ó. Bem parecido com o ChatGPT, aqui do lado, se você clicar aqui nessa opção aqui, ó, Open Sidebar, ele vai trazer todos os chats de conversa que você já teve com o GitHub, tá?
Lembrando que a gente tem limitação de 50 chats ou bate-papos por mês, tá? Show! Vou colocar agora em português. Me fale mais sobre a linguagem de programação Python. Ó, trocou a língua, agora ele foi para português. Muito legal, ele trazendo aqui as informações. Então, Python é uma linguagem de programação de alto nível, criado por Guido van Rossum em 1991, e ele se destaca pela facilidade de uso e pela grande comunidade de desenvolvedores que contribuem para o seu crescimento. E aqui ele traz todas as vantagens, aplicações, inclusive ele trouxe aqui a ciência de dados e inteligência artificial. E aqui ele traz um exemplinho de código e outros recursos que a gente pode acessar. Que esse é até um grande diferencial comparado, por exemplo, com o ChatGPT, que ele é um pouco difícil ali para a gente poder trabalhar com referências, fontes, sites e tudo mais. Então, eu vou clicar, porque eu estou realmente muito interessada para ver onde que ele vai levar. Olha, ele trouxe aqui para esse site da documentação do Python. Eu não conhecia esse site de verdade. Então, achei bem legal ter esse acesso. Tem o tutorial da W3 School. Bacana. E o curso de Python do Code Academy. Muito legal também. Legal. Vou fechar aqui. Tão boa. A gente viu aqui, então, que ele consegue tanto gerar ali um código para mim, quanto também falar um pouco mais sobre algumas linguagens de programação. Vou testar aqui. Agora eu quero que ele responda um pouquinho sobre alguns arquivos, né? Alguns arquivos específicos que eu tenho muita dúvida. Então, para isso, pelo que eu estava lendo ali na documentação, a gente consegue acessar diretamente pelo repositório. Então, eu vou abrir aqui meus repositórios e eu vou lá para o finalzinho, para os que eu deixei todos cagadinhos. Então, vamos ver aqui se ele consegue. Boa, esse aqui é um arquivo de uma análise que eu fiz há muito tempo atrás, inclusive eu nem sei que ano que foi, aqui, ó, 5 anos atrás, sobre alguns dados de femicídio aqui no Brasil. E aí eu vou pedir para ele poder me ajudar. Então, eu fui abri todo o arquivo até chegar ali no meu notebook, né? E esse aqui é todo o notebook que eu fiz. Então, aqui a gente já tem o íconezinho do GitHub Copilot. Eu vou clicar nele. E aí a gente pode fazer perguntas diretas. Inclusive, ele já trouxe aqui o histórico, que eu já estava trabalhando com ele, em questão de perguntas, né, sobre Python, gerar ali para mim um readme bem legal. E aqui, ó, assim que a gente clica nele, tá vendo que ele já está anexando o nosso notebook? Então, é assim que você vai trabalhar quando você for perguntar diretamente aqui, usando aqui a interface web do GitHub, é assim que você vai se comunicar quando você quiser fazer perguntas sobre repositórios para o GitHub Copilot. Ou seja, você vai acabar anexando, né, o seu repositório aqui para ele ter acesso. Então, eu vou querer perguntar para ele, eu não sei se ele tem esse tipo de inteligência, mas eu vou fazer perguntas bem simples. Primeiro, eu vou fazer pergunta assim, ó, me fale sobre os seguintes tópicos desse código. Qual análise está sendo feita? Quais os principais resultados? Vamos ver se ele vai ter acesso, porque eu estou gerando muitos gráficos, então gráficos acabam sendo imagens. Então, além, claro, dessa parte mais estruturada, tem também informações não estruturadas que o GitHub Copilot precisaria ali ter de conhecimento. Então, vamos ver aqui se ele consegue responder, que é qual análise eu estou fazendo aqui nele, e 2, nesse notebook, né? E 2, quais foram os principais resultados que a gente consegue obter aqui com esse notebook. Então, qual análise está sendo feita? Então, ele trouxe aqui já para a gente, e aí ele falou o seguinte, olha, a análise está focada em dados de femicídio ocorridos em 2019, através da leitura de um arquivo Excel contendo informações detalhadas sobre os casos. O notebook realiza diversas operações de manipulação e visualização de dados para entender padrões e tendências de femicídio. As análises incluem frequência de ocorrência por período do dia, distribuição de ocorrências por nacionalidade das vítimas, distribuição de ocorrências por cidade, análise de ocorrências, análise de ocorrências flagrantes e análise de solução
dos casos. E quais foram os principais resultados? Os principais resultados incluem a distribuição por período do dia, que a maioria dos femicídios ocorreu de madrugada, vamos ver? É isso aí, ó, de madrugada, tá vendo? Nacionalidade das vítimas. 84,42% das vítimas eram brasileiras, 2,6% cubanas e quase 13% sem nacionalidade específica. Vamos ver aqui se a gente tem essas informações. Aqui, ó, todas estão aqui. Ele só errou o percentual, porque pelo cálculo que a gente teve aqui, foram mais de 90% brasileiras e 3% cubanas. Mas vamos ver aqui. Aqui eu também faço um outro plot. Ai, tá me atrapalhando. Ah, ó, maravilha. Ah, não, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Tá certo. Aqui é que sofreram um homicídio. Aqui nesse gráfico, não faço a menor ideia do que eu tô pegando nesse gráfico. Mas aqui é em relação ao homicídio. Né? Então, aqui ele só esqueceu de especificar que era essa violência voltada mais para homicídio aqui. Então, tá batendo tudo certinho as informações. Ocorrência por cidades. Ocorrências estão distribuídas por várias cidades, com visualizações de barra para ter melhor entendimento. Ocorrência em flagrantes. Análise do número de casos de flagrantes e sua distribuição por local. Não falou muita coisa. Solução dos casos. Análise da solução dos casos conforme a nacionalidade das vítimas, com visualização de barras para identificar o padrão. Não falou muita coisa também, não. Ele traz até um benefício aí das minhas análises, que ajuda a entender melhor o contexto dos suicídios e podem fornecer insights valiosos para políticas públicas e ações preventivas. Adorei, inclusive. Daria para eu copiar tudo isso aqui e botar no meu coisa. Deixa eu copiar. Eu gostei, gente, de verdade. Tipo, dá para melhorar? Dá para melhorar. Mas já dá para trazer um bom embasamento aqui, ó. E aí depois é só a gente ajustar, porque a gente tem um feeling melhor aqui das coisas, mas ó, já atualizei o meu readme. Ó, tá bem melhor do que nada que era o que eu tinha. Show! Então nós já testamos perguntas em relação a mais abertas, né? Perguntas genéricas em relação ao desenvolvimento de software, como pergunta lá sobre Python, pedi ali para ele desenvolver para mim um novo README, e aí a gente fez perguntas também voltada para um arquivo específico de um repositório. Inclusive, lá na documentação do GitHub, eles deixaram aqui super descrito as habilidades que estão disponíveis ali em relação ao Copilot, tá? Então, eles deixaram aqui tudo certinho, com exemplo de perguntas que a gente pode fazer, a descrição do que seria essa habilidade e se ela está disponível ou não. Então, por exemplo, tem uma que não está disponível, que é essa parte de pesquisas na web. Que ele coloca que está disponível apenas nessa versão mais enterprise ou de organizações, né? Então, essa parte mais voltada para o mundo empresarial. E aí eu achei bem legal, inclusive eu estou morrendo de inveja, porque eu queria muito ter acesso a essa parte, né? Ele dá até um exemplo do tipo, fala para mim sobre artigos recentes em relação a tal tecnologia. Gente, isso ajuda tanto no mundo acadêmico, vocês não têm noção. Se já pudesse ter esses modelinhos que ranqueia e que traga já todos os artigos ali de referência, nossa, isso ia ajudar tanto. Também, na própria documentação, tem exemplos ali do que cada modelo consegue ajudar, né? O que é cada um desses modelos. Então, ele fala aqui sobre o que é o GPT-4o, o O1, o O1 Mini, então qual que é a diferença entre um e outro. E aqui, inclusive, tem até limitações de alguns dos modelos. Então, por exemplo, esse O1, que é da Azure, a gente só pode fazer 10 perguntas para ele, né? 10 requests, por dia. Então, existe ali essa limitação em questão do O1. E do O1 Mini, ou 01 Mini, a gente tem, não é nem 0, né? É O1, né? Então, é O1. O O1 Mini, a gente tem essa limitação de 50 requests por dia, tá? Em relação a esse modelo. Já o Claude 3.5 e o GPT-4o, a gente não tem essas limitações, então bate com aquelas limitações de 50 mensagens por mês ali que o Copilot já tinha trazido para a gente, tá?
Ele também traz essa visão de limitações dos modelos. Agora eu quero fazer perguntas em relação a um repositório específico. Eu abri aqui um repositório meu, que é o Gemini Flix, que foi utilizando ali a inteligência artificial da Google, que é o Gemini, mais a Netflix, né? Então, eu falei a Netflix, mas são as bases de dados ali da Netflix. Então, eu criei esse modelinho para ajudar a gente na recomendação de filmes e séries em relação à Netflix. Então, eu quero fazer perguntas do tipo, o que eu posso melhorar nesse projeto, né? E o que esse projeto fala sobre, tá? Então, para isso, olhando um pouco da documentação, eles falam que é o seguinte, para eu poder perguntar em relação a esse repositório. Eu vou clicar aqui na carinha do Copilot, e aqui ele já traz algumas opções para a gente, né? Então, você pode me dizer um pouco mais sobre esse repositório? Quais perguntas eu posso perguntar e o que esse repositório faz? Né? Então, ele já traz ali algumas recomendações, ele já entendeu que eu quero fazer perguntas sobre esse repositório. Então, para você fazer perguntas de um repositório, você tem que abrir o repositório e clicar no iconezinho do Copilot. Clicando nisso, ele já entendeu, então ele já traz aqui, olha, nós estamos falando sobre e o repositório, tá? Ele trouxe algumas informações, que é um repositório público, e aí ele traz aqui um warning que é sempre cheque as informações, porque ele pode cometer erros, tá bom? E aí, eu vou fazer então essa primeira pergunta aqui, só que eu quero fazer em português, tá bom? O que esse repositório fala, se trata? O que esse repositório trata? Bom, aí ele trouxe aqui um mini resuminho para mim. Então, esse repositório chamado Gemini Flix, ele trata de um chatbot que recomenda filmes ou séries da Netflix usando a API de Gemini. Ele é majoritariamente composto por Jupyter Notebook e Python. Então, ele trouxe aqui as duas. Eu ia falar linguagem de programação, mas na verdade não, é que às vezes o GitHub considera o Jupyter Notebook como uma estrutura ali de programação e o Python ali. Então, ele trouxe certinho, de fato, eu estou usando Python e Jupyter Notebook. Agora, vamos lá. O que a pessoa pode melhorar em relação à documentação desse projeto? Não, o que a pessoa pode melhorar nesse projeto? E depois eu vou trazer essa parte de documentação. Então, vamos lá. Ele trouxe respostas muito genéricas, mas vamos lá. Para melhorar, aqui estão algumas sugestões, baseadas na análise dos arquivos e issues do repositório. Documentação. Atualizar e expandir a seção de documentação para incluir exemplos de uso e mais detalhes sobre a configuração do ambiente. Então, ele já trouxe a documentação, que era o que eu queria perguntar depois. Issue pull request, então verificar e resolver issues abertas. Não tem issues abertas para esse repositório. Testes e qualidade de código, então adicionar testes automatizados, implementar ferramentas de Leantine, acho que é assim que fala, Leantine, para melhorar a qualidade do código, melhorar a interface web desenvolvida com Streamlit para torná-la mais interativa e amigável. E adicionar mais funcionalidades ao chatbot, como filtro de gênero ou ano para as recomendações. Eu gostei dessa. Essa aqui ficou bem legal. De fato, não tem filtro. Eu não coloquei nenhum filtro, tipo, eu só quero filmes, só quero que você me recomende filmes de romance. Ou, eu só quero que você me recomende filmes a partir de 2010. Porque tem pessoas, por exemplo, que não gostam muito de filmes antigos. Eu tenho esse problema também com filmes antigos, então seria bem legal ter esses filtros. Feedbacks e comunidade, a questão de participar de discussões, analisar reviews externas, engajar em comunidades, muito legal. Me dê alguns exemplos de documentação que pode ser incluída nesse repositório. Bom, então trouxe aqui uma pergunta para ele me dar exemplos ali. Aqui ele trouxe alguns exemplos, guia de instalação detalhado. Então, aqui eu só trouxe desse jeito aqui, ele que é detalhado, incluindo instalação de dependências e configurações de variáveis de ambiente, exemplos de uso, exemplos de entrada de texto, a respectiva recomendação. Gostei dessa, apesar que está aqui na imagem, né? Não, a imagem aqui só está
a interface que eu fiz e o rapazinho aqui perguntando. Arquitetura de sistemas, diagrama mostrando a arquitetura do sistema, como os componentes interagem. Então, por exemplo, fluxo de dados entre front, back e API. Contribuição, guia para novos contribuidores, incluindo informações sobre como abrir issues. E FAQ e a questão de testes. Achei legal, gostei dessas recomendações. Depois eu vou acessar para dar uma olhadinha um pouco mais profundamente. Então, eu gostei muito. Até agora, o GitHub Copilot me deixou super animada e super, assim, feliz por ter esse tipo de funcionalidade para ajudar a gente a melhorar, ter boas práticas, né? Então, ele que já tem um acervo ali de conhecimento muito grande, consegue direcionar ali pontos de melhoria. Então, eu achei bem legal isso nele. Só que agora eu quero tentar integrar com o meu Visual Studio Code. Então, eu tenho o meu VS Code, onde eu utilizo ele para fazer alguns vídeos, inclusive vou reforçar de novo, tem vídeo aqui no YouTube sobre Visual Studio Code para cientistas de dados. Esse aqui foi o último vídeo que eu fiz, que foi analisando dados do Friends usando uma biblioteca chamada Pandas AI, muito legal, inclusive. Mas aí eu quero tentar integrar aqui no meu VS Code, né, que é a plataforma aí que eu uso para desenvolver. Então, vamos ver como funciona? Boa, então tem essa parte aqui de integração no VS Code. Então, eu vou tentar abrir no VS Code. Vamos ver como funciona. Aqui, então, com essa opção, ele abriu aqui. GitHub Copilot. Parece que é uma, uma extensão. Então, vamos lá aqui na opção de extensões, GitHub Copilot. Aqui, eu acho que é esse aqui, né? Tem dois aqui. Tem esse e esse. É o Copilot, é só o Copilot. Então, esse aqui, vocês vão digitar isso aqui na opção ali de extensões do VS Code de vocês. E aqui eu vou instalar. Ele está instalando e aqui ele já traz também algumas opções, né, de como usar, a questão de chat e tudo mais. Então, tem aqui ele já traz uma preview para gente. Ele já instalou. E aqui embaixo, ó, ele já traz esse iconezinho, né? Então, falando assim, olha, você não está logado no GitHub, né? Então, a gente tem que logar para a gente poder utilizar ali a ferramenta. Então, eu vou autorizar, né? Então, aqui, o único dado que ele está coletando é o meu e-mail para poder fazer a autenticação. Eu vou autorizar aqui. Show! Conectou, simples, prático e fácil. Aqui ele já trouxe o iconezinho. E aqui a gente tem algumas opções do Copilot que a gente pode usar. O chat. Então, vamos lá para o chat. Trouxe aqui do ladinho o chat do Copilot. Então, me deu as boas-vindas, que está aqui para me ajudar e tudo mais. Deixa eu pensar aqui. Me dê ideias de projetos de aprendizado por reforço. Gente, para quem não sabe, estou aprendendo sobre aprendizado por reforço. E aí eu quero ideias para ele, ideias de projetos para iniciantes de aprendizado por reforço. Que é do Machine Learning. Pronto, mandei. Ele vai me dar aqui ideias de projetos. Olha só, jogo da velha. Já vi ele jogo da velha, mas ele está muito animado e deu várias outras opções. Jogo da velha ou tic-tac-toe, controle de temperatura, labirinto, carrinho de compra, jogo da cobra, controle de tráfego, navegação de Grindword. Não conhecia Grindword. Olha, tem até ideia aqui de qual algoritmo eu posso usar, achei bem legal. Mas o que é Gridword? Agora eu tô na dúvida. Os outros eu conheço, agora o Gridword. Ah, gente, não é que existe? Ah, tá. Ah, tá bom, é esse aqui, tá bom. E jogo de cartas ou blackjack. Legal também. Ah, eu adorei! Então, gente, vocês viram como é muito simples integrar o GitHub Copilot. Inclusive, vou estar até na dúvida, né? Será que a gente consegue diretamente aqui já perguntar sobre esse projetinho que está aberto aqui? View Copilot Forum, View Copilot Documentation. A gente consegue adicionar ali
atalhos, né, de comandos para acionar, talvez, o Copilot. Diagnósticos, e tem essa parte de editar ali essa questão de configurações. Olha, a gente consegue aqui, ele já traz uma opçãozinha que é aqui, ó, Generate. Ai, que eu não tô muito afim de. Aqui, ó, Ask o Copilot por comandos. Então aqui a gente já consegue pedir para ele gerar aqui alguns códigos. Faça um código que instale o Pandas. Esse aqui é bem simplesinho, né? Vamos ver se ele consegue. Aqui, ó, pip install Pandas. Show demais, gente. Então, aqui nas células, esse aqui é a estrutura do Jupyter Notebook, e aqui a gente pode pedir para ele gerar. Então, ele vai adicionar mais uma célula, que é mais um campo ali de código, e você consegue pedir para ele gerar códigos para vocês. Gente, que legal. E aqui você consegue aceitar ou descartar. Eu vou aceitar porque está certinho. Então, já me ajuda super. Uau, foram muitas coisas que a gente testou aqui, muitas funcionalidades. Então, a gente falou um pouco mais sobre o panorama geral do GitHub Copilot, limitações, o que está incluso, o que não está, quais modelos está inclusos, quais são as limitações desses modelos, como você consegue configurar o Copilot ali no VS Code. E como você consegue fazer os primeiros passos ali, aonde tem que instalar a extensão, como utilizar, quais são ali as ferramentas disponíveis dentro do VS Code. A gente também fez perguntas para o Copilot dentro da interface web do GitHub sobre perguntas de propósito geral em questão de software. Então, a gente perguntou sobre o Python, a gente pediu ali para ele gerar para mim um README novo. A gente também fez perguntas sobre repositórios, então o que aquele repositório pode melhorar, o que aquele repositório está falando. A gente também fez perguntas em relação a arquivo de um projeto ali do GitHub, onde a gente perguntou quais foram os principais insights e resultados daquele projeto, daquele arquivo. E também a gente já conseguiu utilizar isso, por exemplo, para criar uma documentação desse projeto. Então, tá muito, muito legal. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu me diverti muito. Eu adoro testar coisas novas e trazer isso para vocês de uma forma leve e ali divertida. Espero que eu tenha conseguido trazer isso. E me fala aí se você já usava o GitHub Copilot, isso é novo para você, porque foi muito novo para mim. Fiquei muito feliz de ter acesso a esse tipo de funcionalidade. Mas eu quero ouvir de você. Se você já usou, se já ouviu falar, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e de compartilhar com seus colegas. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!